Laroyexu, salve nossa quinta-feira sagrada! Oquearô, salve Papai Otolu, Papai Oxós. Olha nós aqui de novo. Gente, tô meio... Vocês perceberam? Perceberam? Hum? Hum? É... O negão tá de volta, hein? O negão tá voltando. Sem muitas delongas, eu estou calmo. Vou tentar me manter calmo, ok? Roda a vinheta. Boa noite, meu povo. Boa noite, minha pova. Boa noite, povis. Povex. Não sei, eu estou me adaptando, mas é importante usar esses tipos de pronome. É importante. Falando nisso, esse que está com esse sorrisão aberto aqui, ó, é um cidadão, o verdadeiro cidadão de bem, no conceito da palavra. Mas eu vou deixar que ele fale sobre ele depois. Vamos com calma, né, seu Tarcísio? Opa, boa noite a todos que nos assistem, boa noite a você, obrigado pelo convite desde já. Prazer Tamo imenso aí. junto, meu querido. Obrigado pelo espacinho que você arrumou aí nessa correria que eu tô ligado que é a vida de empreendedor, a vida de empresário no Brasil, para a gente bater essa resenha, porque eu sei que você tem um monte de qualidades, além de ser empreendedor, de ter uma história bem bacana, e é disso que nós vamos falar hoje à noite. Mas antes, Tarcísio, eu sempre pergunto para os meus convidados resenheiros quem é o CPF do meu convidado, ou então, quem é o Tarcísio? Então, Tarciso. Eu sou Tarciso Antônio Souza, sou natural de Trombudo Central, nasci em Trombudo Central, filho da dona Helena, uma faxineira, trabalhadora, do seu Targino, um ex-torneiro mecânico, e hoje caminhoneiro, já aposentado, mas continua na atividade, também muito trabalhador, uma família bastante humilde, irmão da Daiane, do Rafael. Eu me criei em Otacílio Costa até os 14 anos, 13, 14 anos de idade, mas eu sou um catarinense, né? Eu já morei em Timbó, já morei em Gaspar, já morei em Florianópolis, já morei em Blumenau, moro em Blumenau hoje, já corri o estado inteiro, literalmente eu conheci todas as cidades de Santa Catarina, acho que poucos são agraciados com essa oportunidade, e foi muito legal essa experiência de conhecer o estado todo. Então eu sou um catarinense que cursou jornalismo por um acaso e é apaixonado por escrever, é o cara que escrevia panhaço na infância e depois acabou pegando gosto pela literatura e pela escrita, por contar histórias. Hoje eu sou também empresário e também na atividade. Que massa essa história aí de tu ter conhecido todos os municípios de Santa Catarina. Fica guardadinho ali, porque eu vou querer saber disso aí. Mas, Tarcísio, do ponto de vista prático, e a gente já começa a nossa resenha dessa forma, um dos motivos que fez com que a gente trocasse essa ideia em off, para que você pudesse participar do resenha, é justamente a situação que o Brasil está. Né? Eu escrevi para todo mundo que estamos à beira de uma recessão financeira, que isso é muito grave para a economia como um todo, e levando em conta que, por exemplo, dados do mapa de empresas divulgados na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, o Ministério da Economia colocou que mais ou menos foram fechadas mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Claro que coloca pequena, microempresa, empresa de médio porte e tal, e virou um mantra, né, daqueles que estão no poder hoje, de que a culpa era da pandemia e a culpa dos governadores e dos prefeitos que disseram para você ficar em casa. Como é que você, como empresário, e eu também quero saber um pouco desse seu ramo, mas você, antes da gente falar de ti em específico, mas como é que tu enxerga essa situação hoje? Então, Marco, a verdade é que o mundo está passando por um momento bastante. Sabe aqueles momentos que você sabe que a história muda? Eu acredito de verdade que esse é um daqueles momentos que a história muda. Os Estados Unidos, a Europa em especial, tá à beira de uma recessão claríssima. E eu costumo dizer que o Brasil ele não é o cachorro. Eu trabalho com pet shop, né? Então o Brasil não é um cachorro. O Brasil é o rabo do cachorro. Sacudiu a Europa, sacudiu os Estados Unidos.
o Brasil vai no embalo, né? O Brasil não consegue conduzir o mundo, nós somos conduzidos pelo mundo. Então, é inevitável você imaginar que dentro de um processo de recessão que se avizinha, demora muito para chegar, a gente vai sofrer bastante. E, infelizmente, quem mais vai sofrer são os pequenos negócios, as famílias, as pessoas mais pobres. Essas são as que realmente vão passar por um processo bastante difícil. E eu até te diria o seguinte, que eu imagino de verdade que a minha geração e aqueles que vieram depois da minha geração não viveu um momento de crise de fato. Sabe? Nós tivemos o período ali de 2014, quando acabou o grande ciclo da China de expansão, e daquele momento, ali, 2014, ocorreu uma mudança profunda na questão dos combustíveis, ocorreu uma mudança profunda na questão da situação econômica do Brasil naquele momento, por decisões equivocadas, por decisões acertadas, por decisões que deveriam ter ocorrido e não foram, de certa forma, acordadas ou discutidas no momento da maneira ideal. Então, em 2014, nós tivemos um processo meio conturbado no Brasil. E desde então a gente não se recuperou, não fez nosso dever de casa, e hoje a gente vai chegar num processo de recessão, que parece que é bastante claro já, sem ter ferramentas, sem ter instrumentos, sem ter uma preparação da sociedade para esse momento que vai ser bastante duro. Eu tenho certeza que a questão da guerra na Ucrânia e Rússia tem um peso bastante forte nisso, e eu imagino que nós vamos viver um momento onde muitas pessoas vão ter dificuldade alimentar. Então, eu acho que vai ser um momento bem difícil. Do ponto de vista do empresário, desculpa, só para... Não, vai lá, mano. Do ponto de vista do empresário, eu acho que nosso crescimento como cidadão, como pessoa, como formação de valor para a sociedade, nesse ponto que chega o empresário, nós não fomos ensinados, educados ou aprendemos um outro método que não fosse a parte do endividamento. Então, eu acho que esse ponto do endividamento é o que vai causar uma ruptura muito grande em todo o sistema. Eu não sei quando vai chegar esse momento, mas eu tenho certeza que esse é um ponto bastante dolorido para a sociedade como um todo, assim. E aí eu te pergunto assim, como empresário, e é óbvio que a gente sempre tem que ficar pisando em ovos, né? Porque, a gente não quer desagradar o cliente, por óbvio, a gente sempre tenta fazer com que o nosso ganha-pão seja uma coisa e a opinião pessoal, né, do outro seja respeitada. Eu sou um que em muitos... Já tive essa ânsia de querer me vingar daquele empresário que é muito, muito, muito bolsonarista e tal, por uma questão óbvia, e todo mundo que me assiste, todo mundo que me acompanha, sabe que eu não sou a favor do governo Bolsonaro, não entendo o Bolsonaro como um presidente da República, porém, contudo, entretanto, deve-se respeitar a postura de que ele é o presidente, ele está presidente. Até aí eu respeito, tudo bem, ok. Mas eu não faço disso um cavalo de batalha quando se trata de empresários. Eu sou viciado em café. Ah, meu Deus, semana que vem eu volto a tomar café. Tem algumas cafeterias que eu sei que o pessoal é aqueles bolsonaristas muito apaixonados, vamos falar dessa forma, muito apaixonados. Como é que tu faz isso? Como é que tu trabalha? Porque quem te acompanha e quem lê os seus textos no blog, do Informe, no site do Informe, como é que você consegue driblar isso? Como é que tu se apresenta para esse pessoal? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz essa mágica? Então, assim, vamos lá. Acho que primeiro a gente precisa ser bem transparente, assim, né? Sempre em tudo que a gente vai fazer na vida, não dá para ser de outra forma que não seja transparente. Eu não consigo escrever sobre algo que eu não possa acreditar ou que não seja da nossa parte, sabe? Mas eu vou te falar assim, eu tenho uma grande dificuldade quando
É o meu ou produção? Volto a falar. Não tô te ouvindo. É o teu. Teu microfone deu piriri. Voltou? Não voltou. Ah, a produção já. Calma que ele já volta. Ele tem lá umas paradinhas ali, ele vai consertar e já volta. Enquanto ele não volta, é muito importante a gente deixar escuro aqui que a gente precisa aprender a conviver com os diferentes. Claro que é difícil, as pessoas estão meio sem paciência para ouvir o contraditório, estão meio sem paciência, até porque o quadro político que se apresenta para nós em ano eleitoral, né, é um quadro político muito difícil. Né? Eu respeito muito quem ainda apoia o Bolsonaro, faz parte da democracia, está tudo certo, né? Tem algumas restrições, eu particularmente estou com um certo receio do que pode vir a acontecer, porque não é pelo que o Bolsonaro dele ser de direita, não é isso. Não é o fato dele ser de direita. Eu convivo, o meu convívio com as pessoas que se auto-intitulam de direita é muito tranquilo, né? É muito tranquilo a ponto de poder sentar e tomar cerveja, a ponto de ficar conversando nos WhatsApp da vida, discutindo questões práticas, é uma coisa, né? Ser de direita é uma coisa. O Bolsonaro já não é isso, né? O Bolsonaro, a figura do Bolsonaro já não é isso. Então, é isso que me preocupa. Porém, contudo, o convidado voltou. Então, quem tem que falar é o convidado. Opa! Eu falo um pouco demais, então se eu começar... Não. Aqui é isso mesmo. Manda bala. Eu estava falando sobre a questão de como eu faço, escrevo para o Informe, sou um pouco mais crítico, ácido até com a questão do governo. Eu respeito todo mundo, cada um tem a sua paixão, a sua opinião. Eu só acredito que quando você aproxima os extremos, como hoje se desenham, PT de um lado, Bolsonaro que é o 14º partido que ele está já, do outro, nos extremos tudo é muito parecido, tudo é muito ruim, o extremo é sempre muito ruim. Hoje a gente não tem um caminho do meio, infelizmente. O que eu acredito nessa questão do Bolsonaro para o empresário, por exemplo? Foi um governo que distorceu toda a economia, levando a taxa de juros a 2%, onde as pessoas não tinham educação financeira para se preparar para o que aquilo representava. Nesse momento, nesses 3 anos de governo, ele vendeu as poucas refinarias que nós tínhamos no Brasil, tanto que você vê que na Bahia, a refinaria que existe lá vende o combustível mais caro do Brasil, é na Bahia, que foi uma refinaria construída pelo governo federal e vendida no governo Bolsonaro. Tem uma série de outras coisas assim, mas citando rapidamente, o mundo vive uma grande crise de chips globais, componentes eletrônicos. A única empresa do hemisfério sul que fabrica chip e que é uma referência mundial em fabricação de chip, ela é brasileira e é do governo federal. E ela foi sucateada no início do governo Bolsonaro e posto à venda. E hoje o Brasil não produz esses chips, que a gente precisa, inclusive, fechar uma montadora hoje. Um dos motivos alegados é a falta de componentes eletrônicos. Então, sim, é uma série de fatores que me afastam desse estilo de governo. Eu não consigo ver liberalismo em quem, na hora que é para defender o seu, é liberal. Na hora que é para defender uma questão de incentivo fiscal, ele não é liberal, sabe? Então, eu não consigo ver coerência nessas atitudes. Então, eu, como empresário, como cidadão, foi o meu pior momento de vida, foram esses 3 anos de governo Bolsonaro, estamos caminhando para o 4º. Se ele vai continuar ou não vai continuar, na verdade, assim, as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender que o presidente tem quase nada de influência no dia a dia das pessoas.
Porém, a forma que ele aborda a instituição Presidência da República impacta diretamente nas comunidades, impacta diretamente no sentimento, na questão do amor, do ódio. Hoje a gente vive um clima de amor e ódio. Então, eu não sou lulista, eu não sou bolsonarista, eu atendo todos os clientes como amigos, todos os meus clientes como amigos. Se ele tem uma preferência de um partido político ou de outro partido político, é uma escolha dele. Eu não os ataco em nenhum momento, e eu busco compreendê-los, por mais que em certo ponto é difícil de encontrar uma coerência. Por exemplo, uma pessoa que é negra, homossexual, que é baixa renda, que precisa colocar combustível no carro para trabalhar, eu não consigo compreender, eu não encontro argumentos para compreender a paixão por um candidato, entende? Eu realmente não consigo entender, porque realmente é inegável, que é o pior momento que a gente passa pela nossa economia, é esse momento agora, é inegável. É inegável que o período de maiores conquistas sociais foram os períodos passados. É inegável, não tem como negar, sabe? Não tem como negar. Eu não teria feito uma faculdade, como eu falei no início, eu sou filho de um ex-torneiro mecânico e de uma faxineira. Meus pais nunca deixaram faltar comida na minha casa, eu sempre tive roupa. Aliás, o meu pai, digamos assim, de certa forma, foi vítima de uma alteração de lei trabalhista, onde permitiu que a empresa que ele trabalhava terceirizasse uma atividade fim. De certa forma, foi isso, sabe? Então, ele teve reduzido seus direitos, acabou que numa oportunidade de terceirização, meu pai trabalhou na antiga Igaras, hoje Klabin, por quase 30 anos. E imagina, sair do trabalho, quando já estava próximo de uma idade que já era mais próxima para se aposentar do que para começar uma nova carreira. Então, para ele, foi um momento bastante difícil da vida. E o motivo disso, na época, foi uma alteração na lei trabalhista proposta pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sabe? Então, são essas situações assim que eu realmente tenho dificuldade de entender, de lidar. E eu tenho certeza que eu busco ser da maneira mais educada possível, acolhedor de todas as tribos. Eu gosto muito de acolher todas as tribos, então eu acho que é por isso que eu acabo que eu não crio tantas confusões com os textos que eu escrevo para o Informe. Tá sem áudio. Não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Oi. Opa! Eu coloquei no mudo porque a cachorrada começou a dar uma pitazada aqui, começou a gritar. Eu pensei que fosse o meu. E aí até a Carol... Eu pensei, meu Deus. Pois é, aí a Carol, Marco, tá mudo. Pois é, o imbecil desliga o microfone e aí acha que o povo vai fazer leitura labial. E labial comigo, que fala igual um homem da cobra, né? Então, cabeção. Voltando aqui, o Alexandre coloca, boa noite, bom papo. O Tarciso é um dos poucos jornalistas que gosta e trabalhou com política, e com grandes políticos, como o Luiz Henrique da Silveira e o Paulo França. Tem boas histórias para contar e uma postura que não transita nas polaridades. E aí, como é que fica isso, né? É muito legal essa... Na verdade, não é como fica. Como é que a gente explica pro cabra que tu não tem um lado? Que o fato de tu... Cara, eu não voto no Bolsonaro porque eu tenho questões muito práticas. Mas eu também não é porque eu não voto no Bolsonaro que eu literalmente vou votar no Lula. Como é que tu explica isso para o cidadão? Não explica. Tem o ex-secretário de saúde, o Winnie, que é um amigo que eu estimo muito. Ele falou uma vez para mim uma frase que eu guardei na memória, e ele estava falando sobre a pandemia, no caso, sobre a questão do uso da cloroquina ou não. Ele falou mais ou menos o seguinte: se fizesse uma pesquisa
e provassem para o A mais B que Jesus não existe, as pessoas iam continuar acreditando que Jesus existe, por mais que você tivesse todas as evidências possíveis. Então, sabe, é a mesma situação, sabe? Por mais que você argumente com as pessoas que tua linha é um pouco diferente, as pessoas não vão, sabe? Não tem como você agradar. Quem é extremamente petista vai ser petista, quem é extremamente bolsonarista vai ser bolsonarista, infelizmente, por todos os motivos que você dá. Há pessoas que não acreditam que o homem esteve na Lua, há outros que não acreditam que o planeta é redondo, e tudo certo, sabe? Eu prefiro olhar com os olhos e sentir aquilo que eu tô vivendo. Eu trabalhei realmente assim com políticos fantásticos, assim, trabalhei com política eleitoral por um bom período. O Paulo França foi um querido amigo, um mestre, assim, sabe? Ele me ensinou muito, assim. Eu realmente sinto até hoje a falta que ele partiu prematuramente agora. O Luiz Henrique da mesma forma. E todos me deixaram lições bastante fortes, assim. Por exemplo, em 2008, quando aconteceu a tragédia ali em Blumenau, eu estava trabalhando com o Luiz Henrique em Floripa. E eu estava naquela indecisão, volta para Blumenau, não volta para Blumenau, o que eu faço? E aí ele chegou para mim um dia e falou o seguinte: rapaz, ele está me chamando de rapaz, enquanto você não tiver a tua decisão pronta, não toma a tua decisão. Depois que você tomar uma decisão, siga naquele caminho e não desvie mais daquele caminho. E são coisas assim que eu fui vivendo com essas pessoas incríveis que cruzam a nossa vida, assim, e que me deixaram bastante feliz. Coisa boa. E é sábia, né? É sábia essa frase. Nossa, né? demais. Demais. Cara, se tu tá na dúvida, resolve a questão primeiro antes de tu se meter numa encrenca. Mas eu acho que também tem muito desse ímpeto latino-americano, vamos colocar dessa forma, né? Essa coisa de ser muito passional, né? De ser muito passional, atrapalha muito, né? E aí eu já quero entrar que foi o que me motivou a trocar essa ideia contigo, porque tu falou que quebrou, né? Tu escreveu um texto, né? Inclusive no texto coloca que foi difícil você elaborar de falar sobre, e até hoje ainda dá uma dorzinha quando fala, mas eu ainda te perguntei, tu escreveu sobre isso e falou que não tem dores, mas consegue falar. Do ponto de vista prático, né? Como foi isso? Como é que tu quebra e se reergue de novo? E aí se reerguer num período... Como é que foi? Na verdade, como foi se reerguer? Por que quebrou e como se reergueu? Assim, vamos lá, né, cara? Eu acho que eu preciso fazer um retrospecto, assim, para poder explicar bem certinho, né? A gente que é de cor, né, cara? A gente enverga, mas a gente não quebra, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, toca no chão, a gente está sempre se levantando, né? Então a gente não tem muita dificuldade com isso, assim. Eu, graças a Deus, eu tenho uma base familiar muito forte. A minha esposa, a Bianca, é fantástica, sempre me apoiou muito. A minha família, desde muito jovem, sempre me apoiou muito. Eu sempre tive esse instinto de procurar fazer por mim, não esperar muito dos outros. A minha irmã é psicóloga, ela acaba que fantástica as coisas que ela acaba me ensinando também. Então, sempre a gente tem uma base muito forte. Como eu te falei, eu nasci em Trombudo Central, me criei em Otacílio Costa, depois fui migrando para as outras cidades. Quando eu caí em Florianópolis, porque assim, imagina, aonde você consegue imaginar que um filho de umas pessoas humildes ia conseguir cursar uma faculdade há 20 anos atrás, mais ou menos? Como é que assim, a minha família, minha mãe tem uma família de 24 gravidez, é uma família bastante grande, meu pai são 8 irmãos, agora acho que são 4 irmãos vivos, é uma família bastante grande, bastante extensa. E dentro de toda essa cambada, eu fui o primeiro a cursar um curso superior. A família não tinha condições. Então, batalhei, estudei, por mais de uma vez eu vim a pé
do Bela Vista até o Ibis. Então, eu ia a pé, voltava a pé. O que eu comia, eu saía às 7 horas da manhã para procurar emprego, carregava um sanduba na bolsa, umas bananinhas, e aquilo era a minha refeição. Eu ficava o dia inteiro no centro procurando emprego e depois ia para a faculdade. Por muita sorte, eu encontrei pessoas incríveis. O Alexandre Gonçalves foi uma dessas que me ajudou assim, enormemente. Vilmar Minosso, a Ivana Ebel foi minha primeira chefe dentro de comunicação, assim, nossa, incrível. Hoje ela é uma das mulheres, vou te dizer que assim, ela é a primeira brasileira mais importante na área de comunicação na Inglaterra hoje. Então ela participa de uma série de projetos na Inglaterra, é uma pessoa que me ensinou absurdamente, devo muito a ela. Teve a Irene Usher, que por muito tempo foi a assessora do Décio Lima, uma pessoa que também me ensinou muito. Eu encontrei o professor Ayrton Almeida, o professor Anselmo Medeiros, do IBS, uma pessoa que me instruiu demais, assim, sem ele eu acho que eu não teria cursado até o fim o curso de jornalismo. E nesse interim, conheci o Paulo França por intermédio da Ivana, trabalhei um período com ele, e aí, por conta dele, acabei caindo nas graças do Luiz Henrique, e fui convidado pelo Luiz Henrique para participar de uma experiência nova que ele queria criar em Florianópolis, e fui, digamos assim, a pessoa que montou a parte de TV do governo do estado. O governo do estado não tinha TV, eu acabei auxiliando e a gente criou esse processo. A Ivana acabou saindo do governo do estado na época e eu entrei no lugar dela e acabei acumulando 2 gerências, que na época eram gerências, a gerência de rádio e a gerência de TV. Então, e aí eu ainda acabava ajudando o Vitor Hugo na questão de estatística. Eu gostava muito de números também, apesar de ser jornalista. Então, acabei ajudando na parte de estatísticas do governo. Então, muitos dados, muitos números eu acabei aprendendo nessa época, assim, entendendo muito nessa época. Então, foi um período muito rico. Acabou que veio 2008, eu acabei voltando para Blumenau, e essa história toda, passei pelo governo do João Paulo, pelo governo do Napoleão, trabalhei na Câmara de Vereadores, e aí encheu o meu saco de trabalhar com política. Tinha uns convites para fazer campanha fora de Santa Catarina, inclusive umas campanhas bastante grandes. Acabou enchendo meu saco de trabalhar com política e resolvi empreender. Na verdade, eu tinha um cachorrinho, o Hat, e aí meu cachorrinho faleceu. Para mim foi muito difícil aquele momento. Uma das formas de consolar o coração naquele momento foi abrir um pet shop. Aliás, eu comprei um pet shop, hoje já fazem 8 anos, estamos caminhando para o 9º ano, que era feio que dói, tinha uns 20 metros quadrados mais ou menos, tamanho de um quarto, assim, para as pessoas terem uma ideia. Era muito feio, feio demais, assim, da conta. E a gente foi evoluindo, até que hoje a gente está aqui na região central. O que aconteceu? Lá na minha infância, eu queria ganhar meu dinheirinho. E aí, para ganhar meu dinheirinho, o que eu fiz? Enchi a paciência do meu pai, e meu pai me deu de presente algumas molas mania. Quem é mais velho aí vai lembrar, na década de 90 tinha as molas mania. E aí eu peguei e comecei a vender para meus amiguinhos. Isso com 8 anos de idade, mais ou menos. E aí vendi isso aqui, eu vendia, comprava por 3 pila, vendia por 3, tentei vender por 5, aí vendi por 5 algumas, aí depois começou a cair a venda, aí tu vai baixando o preço, não tem noção e tal. Quebrei a primeira vez. Beleza. Aí, vamos em frente, cresci e tal, comecei a vender picolé, aí tomava uns calotes dos picolé que vendia fiada, aí aprendi um pouquinho sobre isso, e aí fui evoluindo. E aí depois que a gente montou a loja, eu sempre tive o sonho de atingir o primeiro milhão antes dos 30. Eu acho que essa é uma história que todo mundo já ouviu isso daí, alguém na família falar, ser milionário antes dos 30. E, de fato, minha esposa e eu, a gente conseguiu construir um patrimônio bastante relevante antes dos 30. E em 2017 a gente tomou uma atitude de embarcar num projeto diferente, que a gente acabou... Toque de Midas, né? Todo empresário eu acho que deve ter um pouquinho disso. E aí acabou que as coisas não caminharam da forma que a gente gostaria. E assim, é aquilo que eu falo sobre o financiamento. A gente não tem educação financeira
para entender o que é um financiamento. Na verdade, hoje, boa parte do dinheiro do mundo é dívida, né? Então, depois que eu aprendi essa dura lição, que eu fui entender isso. Então, eu tinha um bom apartamento, eu tinha um bom carro, tenho, aliás, um carro ainda, mas na época era leasing, era financiamento, tinha um faturamento absurdo, e aí tu começa a achar que você consegue dar um passo maior que a perna, comprar coisas a mais que necessariamente talvez você não precisaria, e aí acabam que acontecem essas eventualidades. Hoje a gente vem se reerguendo, eu acho que a gente ainda vai um bom tempo ainda para poder voltar 100% normal e ter uma vida, e voltar a ser uma pessoa com bastante dinheiro no bolso, mas assim, eu vou te falar que dentro dos projetos que tanto eu quanto a minha esposa a gente se propôs a fazer, eu acredito que a gente teve bastante sucesso naquilo que a gente se propôs. Por exemplo, Blumenau nunca teve animais nos espaços públicos fechados. Nós enchemos a paciência da prefeitura, trabalhamos tanto que o primeiro Magia de Natal, que contou com o mercado de Natal, que teve um pet shop dentro, foi nós que levamos lá para dentro. E aí a gente fez toda a discussão para permitir a entrada dos animais nesses espaços. Não permitia a entrada, imagina, quase 25 anos, e não tinha entrada de animais nos shoppings de Santa Catarina. A gente vai para lá, mas a gente quer a liberação de pets. Aí foi, no início não podia e tal, fomos, até que liberaram o acesso dos animais. Então, pô, são conquistas que você não altera. O meu segmento ele é muito voltado hoje para a questão da alimentação, da ração, do medicamento. 70% do meu segmento é ração, basicamente. E a minha empresa, eu posso falar com tranquilidade, não chega a 15% do meu faturamento é mercado alimentar, sabe? O mercado tradicional. Então, eu acho que dentro dessa proposta que a gente vem construindo sempre, eu acho que a gente teve bastante sucesso. Mas eu vou te falar, baixar o padrão é algo bastante difícil, assim. E precisa de uma humildade, de um desprendimento, que é difícil de você conseguir construir, compreender e viver, sabe? É bastante doloroso, assim. Antes da gente continuar, e é bom, vocês percebem que eu fico quieto, que quando eu fico quieto é porque eu estou aprendendo, eu estou ouvindo com atenção e acho que é importante a gente mais ouvir do que falar ultimamente. E quando a pessoa que está falando sabe do que está falando, é melhor ainda, porque aí tu baixa a orelha e fica só ouvindo. Mas aí vem umas provocaçãozinhas, por exemplo, beijo mãe, ela coloca aqui, que eu também vendia gelinho, que era o chup-chup, que vocês chamam aqui, chup-chup, né? Vendia gelinho em casa, era pirralho, e minha mãe saía para trabalhar e eu fazia aqui suco e vendia o gelinho, ou vendia o gelo mesmo, eu colocava o gelinho dentro dos cubos das forminhas de gelo para vender na porta de casa, né? E aí eu tomava uns tapas na orelha porque eu riscava toda a geladeira tentando subir no congelador, porque o congelador era alto, e aí ela tá me mandando aqui, ela mandou essa história aqui para mim, eu falei, nem lembrava mais ou menos disso, mas a mãe conta, a gente não duvida, a mãe conta, a gente não duvida. Outra coisa é mandar um beijo para Carol, que disse que estava aqui mudo, beijo Carol, tá sumida, hein, mulher? Vocês estão vendo aqui esse quadrinho, né? Ó, esse quadrinho aqui é feito pela Kailane, né? Minha querida amiga Kailane, a irmãzinha de terreiro. Ela fez essa obra maravilhosa que vai fazer parte do cenário sempre agora, que é a representação de Ogum, que é o meu santo, né? Então, mandar um beijo para ela e ó, tá aqui, ó, Kailane. Tá bem bonitinho aqui e ele vai ficar aqui comigo. E aí já trazendo um pouco para a política propriamente dito, que eu sei que tu encheu o saco de trabalhar com política, mas é um cara muito antenado a essa questão de política. Como é que tu enxerga, levando em consideração que estamos num ano eleitoral e já está batendo as portas aí as campanhas, né? E diga-se de passagem, né? A pré-candidata a presidente, pré-candidata a deputado, e os caras estão fazendo campanha
na cara larga, assim, é umas coisas que... Como é que tu, velho, faz uma análise dessa eleição que está vindo aí? Como é que tu enxerga esse balaio de gato, já que você trabalha com pets? Como é que tu enxerga esse balaio de gato que se tornou a eleição no Brasil? Cara, assim, ó, primeiro deixa eu falar ali da questão da tua mãe ali, que agora me veio um insight, assim. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, que tudo a gente chama de empreendedor, né? A pessoa está vendendo no semáforo, é empreendedor. A pessoa faz quentinha para vender na rua, é empreendedor. Eu tenho uma dificuldade para entender, para ter, sabe, para ter essa clareza, se a pessoa é um empreendedor ou um sobrevivente. Se ela está ali fazendo de tudo para botar a comida na mesa, ou se ela está conseguindo realmente é algo para a evolução da sociedade, a evolução dela, ou se é só para se manter, ou só para pagar as contas, só para poder dar algo melhor para o filho, sabe? Eu tenho uma dificuldade bastante grande com a palavra empreendedor. Eu sempre tive uma vergonha muito grande, assim, ó, de dizer que era jornalista, porque não sei porquê, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de dizer que eu sou empresário. Sempre, sempre, sempre. Porque é muito descolado, assim, a gente é algo tão pequenininho. Eu vou te falar, assim, algo que me preocupa bastante, que as pessoas não comentam ou não pensam. Nós temos um número muito relevante de micro e pequenas empresas, de MEIs, microempreendedor individual, que na real é um empreendedor, é um profissional liberal. Ele é uma pessoa que está exercendo a atividade dela sem os direitos trabalhistas que ela deveria ter direito. E essas pessoas, elas estão trabalhando, ralando, botando comida na mesa da família, e a contribuição previdenciária dela, aquilo que ela vai ter de aposentadoria depois, é um salário mínimo. Então, ou seja, nós estamos criando um bolsão de empresários que vão trazer um problema muito, ou não vão nunca mais parar de trabalhar, ou vão trazer um problema muito sério para o coletivo no momento que eles precisarem da previdência social. Então, sabe, isso é um assunto que me deixa muito, muito preocupado mesmo, de verdade, assim. Mas É interessante tu colocar isso, né? Porque é bem... Aí é culpa dessa imprensa. Essa imprensa que fica vendendo essas... Porque é muito louco isso, né? O cara fica desempregado, ele vai pro Farol, vira um empreendedor. Né? Isso que tu falou faz muito sentido, né? E aí explodiu o desemprego no Brasil. Estamos batendo a faixa aí de mais 12 milhões, 12% de desempregados. E seria maior se não tivesse a lei do Temer. Porque hoje, boa parte das pessoas que estão empregadas são subempregadas. E seria maior se não fosse o MEI. Porque o MEI hoje, ele dá uma disfarçada no desemprego absurdo. É muito difícil, assim, sabe, você conseguir conversar de maneira leve sobre um assunto como esse, porque eu vou te falar extremamente a real, assim, eu estava com a loja dentro do shopping, mais classe A de Blumenau, e durante a pandemia, boa parte do meu faturamento era feito em cima de pessoas que usavam o auxílio emergencial para auxiliar nas contas de casa, sabe? E era aquela pessoa que dava uma atenção para o pet, que às vezes a pessoa mais classe A não faria. Então, a influência da distribuição de renda hoje no Brasil é algo que a gente não consegue medir realmente. E ela faz... Eu não tenho dúvidas, assim, eu não sei se esse tema vai entrar nas eleições, mas eu acho que deveria entrar na eleição. São dois temas. Primeiro, reforma trabalhista, indiscutivelmente, deveria entrar a gente deveria estar discutindo já nesse momento. Mas aí eu já vou te cutucar. Mas tu acha que da forma como, por exemplo, né, uma das discussões que o Lula vai e volta, vai e volta, vai e volta, não querendo se queimar com boa parte da direita e do centro, por exemplo, fazer uma outra reforma trabalhista. Tu acha que você como empresário, você como dono de um espaço, como empresário que essa reforma trabalhista deveria fazer uma reforma na reforma? Cara, assim, ó, a gente teve um remendo de reforma, né? Foi um processo muito ruim. Ele auxilia em algumas partes, prejudica em outras. Quem mais se ferra nessa área toda é o trabalhador pouco instruído.
Eu acho que o nosso sistema trabalhista, ele dá pouca opção para o trabalhador escolher, sabe? De certa forma, torna o trabalhador e o empresário refém da CLT, sabe? E eu acho que esse não é mais o caminho, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um caminho alternativo que seja bom para os dois lados. Eu não sei qual reforma o Lula vem propondo, sabe? E eu vou te falar o seguinte, não apenas na questão de reformas, tanto trabalhista quanto fiscal, quanto tributária, que são temas, eu acho que o Brasil não deveria abrir mão de ter como prioridade número zero. Boa parte dessa discussão, ela é conduzida por meia dúzia de entidades, de pessoas, sabe? Se você pegar na ponta, as pessoas não sabem aquilo dali, sabe? Você pega, por exemplo, assim, o pequeno empresário, eu até brinco, tem o pequeno empresário, tem o cisco empresário, tem o médio empresário e tem o gigante empresário. Hoje, o cisco empresário, ele tem uma condição de trabalhador escravo, digamos assim, porque ele acaba tendo que fazer uma jornada absurda para sustentar um CNPJ, não tem benefício nenhum, para ganhar um troquinho para sustentar a família. Essa questão assim, do vendedor ambulante, sabe, o cabeleireiro, sabe, que na verdade é uma profissão. Não é em muitos casos, não é um empreendimento, é uma profissão. Às vezes ela não consegue empreender dentro das normas, digamos, CLT, sabe, da forma correta CLT. Então, esse é um caso, é um profissional que está se coligando com outro profissional e, cara, a gente precisa entender como a gente resolve essa bagunça. E o Brasil, ele gosta bastante dessas bagunças. E, no final das contas, essas pessoas não conseguem participar das discussões, sabe? Essas pessoas ficam à margem, as grandes associações acabam representando. Vamos lá, o que deve acontecer agora em breve, eu não sei se vai acontecer antes do processo eleitoral, mas eu não tenho dúvida que depois do processo eleitoral, indiferente do resultado, isso vai acontecer nesse governo, é a questão das compras pelos sites chineses, os sites de fora, que um grupo de empresários, com algumas associações, se reuniram, acharam por bem que eles podem comprar com incentivo fiscal lá fora para desempregar o cara aqui que produz, trazer para cá um benefício fiscal de importar, e o cara o trabalhador que resolveu comprar no AliExpress, Shopee, esses canais todos, ele vai ter que ser taxado em 90% de imposto, sabe? Cara, um troço que para mim não faz o menor sentido. E as pessoas não conseguem chegar para a discussão, sabe? A discussão sobre a declaração de conteúdo nas caixas do correio, por exemplo, sabe? Pô, olha o ponto, sabe? Essa discussão toda vai chegar e a gente não vai conseguir participar disso, sabe? A questão que foi proposto por eles, a venda dos Correios, da estatal Correios, ela não pode acontecer para um grupo chinês. Olha a que ponto a gente chega, sabe, na linha de discussão. Então essas situações todas eu acho muito ruim, eu acho muito, muito temerária. E eu vou te falar, para os dois lados, tá? Tanto para o lado do PT, tanto para o lado do Bolsonaro, é a mesma situação. As pessoas que deveriam chegar na mesa para discutir, a nossa democracia não permite esse acesso. A gente tem uma democracia de representatividade que de certa forma, a gente não consegue dialogar. Vamos lá, sendo bastante transparente, que referência que você tem de políticos negros, sabe? A gente não tem, sabe? É por isso que existe uma admiração absurda pelo Obama, que é uma pessoa extremamente criticada pela direita brasileira, ou pelo empresariado brasileiro, que, sabe, de certa forma ele conseguiu chegar onde nenhum outro da nossa cor conseguiu chegar, sabe? E as pessoas não conseguem entender essa diferença. Eu vou te falar, assim, ó, por que eu prefiro ficar no banho tosa, numa loja que é minha e da minha esposa, sabe? Uma loja que é nossa. Por que tanto no shopping quanto aqui na rua eu prefiro ficar dentro? Vou te falar, dentro do shopping, Neumar, eu já tive mais de uma ocasião onde eu precisei me retirar do atendimento para minha esposa continuar.
assim, sabe? E a gente não está falando de, pô, eu sempre busco tratar com a maior educação possível. Então, assim, a gente tem essas dificuldades de discussão na nossa cidade, no nosso Brasil, que são bastante grandes. E agora, partindo para a tua pergunta principal, que era como eu enxergo a eleição, próxima eleição. Antes, vou deixar você respirar um pouco, porque antes é algo importantíssimo, que é o Central da Bola. Central da Bola, a produção está me passando aqui, 0-0 São Paulo e Everton, líder isolado do grupo D, como falaram na semana passada, da segunda divisão da Libertadores. O Inter empatou também 1-1. O Vélez Sarsfield, que eu tenho um ódio desse Vélez Sarsfield, desde 2009, quando o Palhinha perdeu aquele pênalti lazarento e o Chilavert fez o gol do pênalti. Eu tenho um ódio daqueles caras. Estão ganhando de 1-0 do Red Bull. Feito a Central da Bola, eles estão tirando. Aí, ó, boa, segura. A produção se diverte, né? A produção eles gostam. A produção é corintiana, não sei de onde a produção é corintiana, mas enfim. Agora que ele virou apresentador também, toda terça-feira às 9 da noite, ele virou apresentador no nosso querido Fernando Krieger. Então ele tá todo bobalhão, ele tá todo pimpão. Deixa ele. Voltando para coisa séria, como é que tu enxerga esse balaio de gato que vai ser a eleição 2022? Assim, ó, eu até brinco com algumas pessoas. Na minha visão, a eleição está bem clara e definida, porque as pessoas costumam olhar para as pesquisas, para o sentimento da rua, do ponto de vista de quem está na frente e quem está atrás. E quem trabalhou muito com campanha sabe que não é bem assim, né? Na verdade, boa parte do que você constrói, no período eleitoral, principalmente, é governo contra oposição. Fato, não tem espaço para um outro caminho. Ou você é governo, ou você é oposição. Qualquer coisa aí no meio do caminho é algo estranho ao processo normal de uma eleição. Hoje, o que se percebe tanto em pesquisas quanto em diálogos mesmo, as pessoas hoje estão muito receosas em se expor, e eu acho que com uma certa razão, porque eu não vejo que o processo eleitoral deve terminar de uma maneira eleitoral e tranquila. Eu acho que nós devemos ter eu torço para que não, mas eu não consigo imaginar um caminho leve de finalização desse processo eleitoral, porque eu não vejo que um dos lados vai conseguir compreender o que as urnas querem dizer. Então, hoje, na minha visão, hoje, o retrato de hoje é que a gente tem uma eleição já bem encaminhada, bem avançada. Qual vai ser o nome? Eu não sei. Eu só acho que hoje o governo tem uma dificuldade muito maior do que a situação. Hoje esse é o caminho. Santa Catarina é um caso estranho, né? Santa Catarina, eu acho que se a esquerda se agrupar, deve levar uma vaga para o segundo turno. Se o MDB lançar um candidato, ele deve disputar o segundo turno, em teoria. Se ele não lançar um candidato, eu acho que o governador atual tem grande chance de reeleição. Mas pela sua lógica, mas pela sua lógica, então você acha que se o MDB lança um candidato, vai MDB e a esquerda para o segundo turno e Moisés não entra? Eu vou te falar assim, ó, na minha avaliação, qual seria a chapa ideal para vencer a eleição? A chapa ideal para vencer a eleição em Santa Catarina, porque assim, tem um amigo que costuma dizer que Santa Catarina gosta de candidato limpinho, né? Limpinho no sentido branco, bom da grana, que consegue demonstrar bastante coisa. Então, esse é o perfil do eleitor de Santa Catarina. Então, digamos, uma chapa ideal para essa eleição, se é uma eleição mais tranquila, eu digo uma eleição mais definida, seria o Antídio candidato a governador pelo MDB, o vice, o Jean Loureiro de Florianópolis, e candidato ao Senado, o Raimundo Colombo. Essa, na minha visão, seria a candidatura mais leve para ser construída para o próximo governador de Santa Catarina. Do outro lado, do lado da esquerda, eu acho que a candidatura mais leve para ser carregada, seria um candidato do PSB,
hoje o Dário, que saiu do MDB, eu acho que seria um candidato mais leve, ou você buscar o Vinhati. O Vinhati tem um diálogo muito grande com o empresariado de Santa Catarina. Eu acho que ele teria um caminho bastante leve. E aí, candidato a vice, eu imagino que o Fernando Coruja seria um nome bastante forte para vice, numa chapa de esquerda. E candidato ao Senado, eu acho que aí sim o Décio Lima seria o candidato. Mas acho que esse seria o caminho. Eu tô muito ligado que tem uma galerinha que assiste depois o resenha. Então, ó, hashtag fica a dica, seus teimosos. Escuta o cara. Hashtag fica a dica. Escuta o cara. A Danúbia tá mandando um beijo para nós aqui. Mandou beijo não, ela só escreveu que são duas feras, mas eu mando beijo para ela também. A Carol tá mandando beijo, vocês dois são show. Oswaldo Marcineiro, boa noite. Mandando um axé gostoso aqui, que hoje é dia de Oxalá, hoje é dia de Otolô, e ele é macumbeiro dos bão. Um beijo, querido. Estamos chegando no final aqui do resenha, mas antes de ir para essa finaleira... Eu acho que eu baguncei tua pauta, cara. Não, porque não tem pauta. Esse é o grande barato do resenha, porque eu não sou jornalista. Então, malandro, eu toco o Zarai e vai embora. A mamãe mandou mensagem aqui, papo gostoso. Então, estamos aqui, ó. E nós, ó, beijo também. Ela mandou beijo. Olha lá, ela mandou. É só pedir que dá. A Danúbia assim, é minha colega de faculdade. Ô, coisa linda. A gente estudou juntos. A faculdade a gente fez juntos. Deixou colar umas provas, não? A gente era da mesma tropinha. A gente era sempre da mesma tropinha. Vocês são da época já do WhatsApp de prova ou ainda do SMS? Não, na época tinha papelzinho. Só o MSN, Orkut estava nascendo. Esse é um troço que as pessoas deveriam estudar mais, né? Porque se você for olhar, as redes sociais, elas existem há pouquíssimo tempo. Então eu acho que a gente vai ter uma transformação muito grande ainda. O celular, o smartphone tem 15 anos, olha lá. Se duvidar, menos. Bota 10 aí, eu acho. Mais ou menos 10. Era lá, a Danúbia tá falando que era bilhete. A Danúbia tá falando que era bilhete. A Bianca Thomsen. Gente, desculpa, o bicho aqui não é muito bom com esses sobrenomes aí. Como eu não tenho sobrenome, é mais fácil para mim. Essa é a patroa. Essa é a patroa. Boa noite, patroa. Tudo bom aí? Tamo junto, patroa. Ele já vai voltar pro trabalho. Beijo, tranquila, estamos terminando, patroa. Falando nisso, assim, ó, falando em patroa, eu te pergunto qual é a sua perspectiva de futuro, cara? O que tu enxerga? Eu acho que vamos colocar Brasil. Qual é a sua visão de futuro? Assim, eu costumo brincar que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Realmente a gente não tem muita solução, né? Vamos ser bem honestos. O Brasil, ele é 50% commodity e outras 50% é taxa de juros. É isso que o mundo olha para a gente. Ou ele olha para a nossa comida, para a nossa carne, para nossas proteínas, para nosso arroz, para o nosso feijão, para o nosso milho. Atenção, as pessoas deveriam ficar muito atentas ao que vai acontecer com o milho e com o trigo em breve. Então, boa parte é isso, e a outra parte a gente é taxa de juros. Não tem. O Brasil é um ótimo pagador de juros. A última vez que a gente deu calote é lá no tempo do EPA. Eu nem era nascido a última vez que o Brasil deu calote. Então, o Brasil é um ótimo pagador de juros. É isso que o mundo encontra no Brasil. E desde que o Brasil é Brasil, a gente vive essa zoeira. A gente não vai parar com essa zoeira, sabe? A gente tem pequenos momentos de evolução, onde o pobre consegue tirar um pouquinho o nariz para fora, e parece que a gente esquece assim, rapidamente disso, do que fez a gente chegar até ali, e a gente desce rápido. O mundo, eu acho que ele vai viver um período bastante diferente após essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Não creio que essa guerra vá terminar tão cedo, eu acho que essa guerra ainda vai por muito tempo, eu acho que o mundo realmente vai ser um mundo bastante diferente, porque a política de cancelamento que praticaram contra a Rússia e contra o povo russo vai representar uma mudança bastante forte no país que mais
possui petróleo no mundo, que mais possui gás natural no mundo, e aceite ou não, doa ou não, são a principal matriz energética do mundo. Sem petróleo, sem gás, a gente não faz nada. O mundo, nós não estaríamos conversando aqui se não fosse o petróleo e o gás. Por mais que os ambientalistas protestem contra, infelizmente a gente não foi capaz de criar uma alternativa a esse processo. Até no texto que você comenta ali, eu cito uma frase que eu gosto bastante, que é do Luiz Fernando Roxo, que é um economista paulista e bastante conhecido na internet. A frase dele, que uma vez, quando eu estava num momento bastante difícil, ele acabou me chamando no WhatsApp por um acaso, que eu escrevi um negócio num vídeo que ele postou, ele acabou me chamando no WhatsApp, e a gente acabou trocando uma ideia. Ele fala o seguinte, que as dívidas, assim como o petróleo e o açúcar, são fontes de energias poderosas e poluentes, tóxicas. E assim como elas, o ódio também é. Então, a gente precisa encontrar coisas para colocar no lugar do ódio, do petróleo, do açúcar, das dívidas, para poder construir algo melhor. A frase não é ipsis literi isso, mas está lá no texto, quem quiser dar uma conferidinha lá no Informe, eu vou ficar muito feliz com o like também. Mas o intuito é esse, realmente. A gente precisa substituir tudo aquilo que é força de potência. O dinheiro é uma força de potência. Você precisa de dinheiro para fazer as coisas. Se não fosse a moeda, o dinheiro, a gente não existiria a civilização. Se eu não me engano, é Mao Tse Tung que fala essa frase, que a civilização está a um prato de comida da barbárie. E é de fato isso. Então a gente precisa compreender esse caminho, assim, esse caminho para evitar a barbárie. E o Brasil, ele é isso. As pessoas teimam em não aceitar, sabe? A gente precisa fazer por nós e pelos nossos, a gente precisa cuidar do que é nosso, cuidar dos nossos, para fazer cada dia algo melhor, algo que a gente consiga fazer melhor, entregar melhor, que o pouquinho que a gente consegue fazer é a sementinha que a gente deixa para o Brasil, porque daqui a 30 gerações vai conseguir viver melhor. Mas a gente imaginar que o Brasil vai ser os Estados Unidos de amanhã, ou que o Brasil vai ser a Alemanha de amanhã, ou que vai ser a China de amanhã, improvável. E as pessoas criticam muito a China, e eu só quero, sabe, que eu acho que esse assunto vai longe, a China, por exemplo, quando eu nasci, há 30 anos atrás, 34 anos atrás, a China passava fome. 34 anos depois, o PIB da China era menor do que o do Brasil, era metade do Brasil. 34 anos depois, hoje a China, ela é a maior potência econômica do mundo, ela é a maior fabricante de tudo do mundo, é uma das maiores potências tecnológicas do mundo, e o Brasil critica a China e não conseguiu concluir a 470 em 30 anos. A gente não concluiu a 470 e a China deixou de ser miserável para ser a maior potência do mundo. Então, algo de errado tem, e por isso que eu não vejo assim, nossa, a gente vai mudar da água para o vinho Brasil, porque não vai, independente de quem entrar, me desculpa, mas não vai. Tem candidato aí que está prometendo fazer o Brasil virar uma Espanha, mas isso é conversa para outro resenha que, diga de passagem, faremos, porque nós faremos porque essa eleição vai precisar de saliva. Ulisses Guimarães dizia que o combustível da política é a saliva, e nós vamos gastar muita saliva falando dessa eleição, e tu é um cara que vocês vão ver muito por aí ainda. Por último e não menos importante, queria que vocês dessem uma olhada lá no Brasil em Resumo, a coluninha do nosso Fernando Krieger. Tá muito massa, cara. Tá lá, Forças Armadas, né? E o TSE, essa história das Forças Armadas querer dizer para o TSE o que tem que ser feito, o que não tem, que é uma maluquice. CIA e as eleições, o que a CIA tem a ver com isso? Bicho, olha, não é brinquedo, não. E, por óbvio, né, o semipresidencialismo do Lira, que também é outra pauta, é uma outra discussão muito interessante, que vai render. E aí, semana que vem, eu posso começar a biritar. Aí vocês vão ver o virado no giraia de novo.
Aí vocês vão ver o virado no Giraia. Então, ó, me aguarde. Quer me pegar, meu querido? Vai lá no festival esse final de semana. Não, eu vou estar lá. Eu só quero dizer isso para vocês. Se vê foguetório amanhã na praça ali da prefeitura, pode crer que sou eu que estou soltando fogos. Depois vocês vão saber por quê. Tarcísio, cara, Tarcísio, foi muito massa essa conversa. Todo mundo está dizendo aqui em unbox e tal, na página, que foi uma conversa leve sobre um assunto pesado. Então, isso é que faz da gente também trocar uma ideia bacana, sem o peso dessa coisa ideológica. A gente tem que parar. Eu tenho minha posição política, o Tarcísio tem a posição política dele, uma galera pode ter posições políticas, está tudo certo. A gente só precisa respeitar as diferenças. Aí, malandro, aí todo mundo convive, todo mundo se respeita e a coisa vai andar. Então, meu querido Tarcísio, muito obrigado. Tua loja fica onde? Fica na antiga rodoviária. Na antiga rodoviária, aqui na rua 7 de setembro, na esquina com a Padre Jacobs. Então é a Galeria Estação, é um espaço que estava quase 30 anos abandonado, que tem quase 100 anos de história e que foi revitalizado. Aliás, a gente veio para cá muito em função da revitalização. As pessoas me perguntam, mas por que vocês saíram do shopping? Primeiro, que vida de shopping não é vida. Segundo, que a gente acredita que a gente pode fazer algo ainda melhor para a cidade, para Blumenau, e participar de uma reconstrução de um espaço tão importante para a cidade, onde chegaram tantas pessoas que fizeram a vida aqui e que construíram com o seu suor a cidade. Para nós é muito valoroso isso. Então, mais do que você vender um produto, você participar da construção da cidade é algo que a gente gosta bastante, por isso até que a gente veio para cá. Coisa boa, coisa boa. Galera, semana que vem eu prometo, porque seria essa quinta-feira, mas eu tinha um compromisso com o Tarcísio e os caras também estavam me enrolando. E é uma loucura essa questão do Festival da Cerveja, que eu tinha dito para alguns, me cobraram aqui que era o festival. Não. Semana que vem já estou adiantando a pauta. Então, aguarde, só aguarde. Tarcísio, muito, muito obrigado mesmo pela deferência. Porra, foi muito massa trocar essa ideia contigo. E vai ter a parte 2, a parte 3 dessa conversa. Essa resenha vai longe ainda. Fico feliz demais pelo convite, pela oportunidade. Sempre que precisar, estou aí para a gente bater papo, para falar dos mais diversos assuntos. O que não falta é tema para falar. Nós temos que falar de Fórmula 1, nós temos que falar de Fórmula 1, nós temos que falar porque a Mercedes está se descambando. Só quero te dizer o seguinte, cara. Tudo que tem o negão tá arrebenta. Certo. Tudo, cara. Os maiores esportistas da história, os maiores exemplos da história são negão. Não tem. Por isso que Fica a dica aí, boss. Gente, muito obrigado. Resenha de Preto, semana que vem volta. Beijo, mãe. Tchau. Valeu, um abraço.